Momento da Saúde. Momento da Saúde. Pastor Enéas, que história é essa? Câncer é a doença que mais mata? Os momentos que se seguem é com o senhor a partir de agora. Fique à vontade. O que eu falei no início, né? São as que mais matam é o câncer e as doenças circulatórias. Certo. Tá? E eu queria ler uma passagem da Bíblia para a gente meditar no que Deus deseja para nós. Está no livro de a terceira epístola de João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, quando Deus põe a mão na nossa vida, Ele quer mexer em todos os cantinhos, na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde intelectual, na saúde espiritual, que é a base de todas as outras saúdes. Então, pensando nisso, vamos lá. Eu gosto muito de definições, né? Para a gente poder entender as coisas, tem que saber definir. Então, vamos lá. Algumas definições sobre doença e saúde. Eu achei aqui uma muito interessante. A causa das doenças são a alimentação errônea e a alimentação antinatural por longo tempo, que vão provocar a diminuição da potência vital, que é a parte física do nosso corpo, né? E da alegria de viver, que é a parte psicológica. Então é interessante essa definição. Buda tem uma definição interessante, Alexandre. O Buda? Olha só o que ele disse. Vamos ver aqui o que o Buda disse. Toda doença, dor, né? Toda dor, toda doença do homem é fruto dos seus erros, apetites e descuidos. Apesar daquilo que o Buda acreditava, ao contrário daquilo que nós cristãos cremos, e nisso aí ele acertou. Acertou, sim. Ele também estava atrás da saúde, né? De rejuvenescer, de não ficar velho. É isso aí. O Dr. Schneider é um dos meus prediletos nessa área do câncer e das doenças do aparelho circulatório. Ele diz assim: doença é fruto dos pensamentos. O que ele está querendo dizer? Aquilo que a maioria dos médicos colocam, que 90% das doenças têm origem no nosso emocional, no nosso cérebro, né? E se nós tivermos com o nosso cérebro doente, o corpo vai ficar doente. E se o corpo estiver doente, também vai deixar o cérebro doente. Então a pergunta é: que tipo de pensamento você tem? Positivo, alegre, feliz, vai te trazer muita saúde. Negativo, pessimista, infeliz, vai te trazer doença. Outra definição é em relação à alimentação. A alimentação está muito relacionada com todas as doenças, principalmente o câncer, é claro. Desde o início do estudo da medicina, com Sócrates, Hipócrates, todos os antigos, há mais de 2000 anos atrás, eles relacionavam a doença com a alimentação, o remédio também com a alimentação. Então, tanto através do alimento você pode ficar são, como também através do alimento, que é o seu remédio, você pode ficar doente. Então, se a gente voltasse no passado, a gente iria encontrar a diferença do campo, quando se vivia 90% da população no campo, e hoje que 90%, quase 90% da população vive nas cidades. Como que era a vida no campo? Mais natural. Hoje tudo industrializado. A alimentação industrializada talvez seja a pior de todas para nós consumirmos. Antes, o próprio produtor era o consumidor. Hoje, o consumidor nem sabe como é que se planta uma cenoura. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, mas e aí a cenoura e tal, explicando como é que é produzida uma cenoura. Aí depois nós podemos separar em dois a história do mundo. Poderíamos separar em mais, né? Mas a questão do tempo, em dois. Antes e depois da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, a vida era totalmente natural. Depois, por causa da Revolução Francesa, veio a Revolução Industrial. Com isso também veio a explosão populacional. Até o ano de 1800 nós tínhamos 1 bilhão de habitantes no mundo. Hoje nós temos 7. Em apenas 200 anos aumentamos 6 bilhões de pessoas. Também, nessa época, houve um crescimento muito grande da ciência médica e da ciência da nutrição, principalmente por volta ali da Primeira Guerra Mundial.
nós pudemos ver isso acontecendo. Então hoje, com mais ou menos 100 anos de ciência, nós já podemos fazer um balanço do que é bom e do que não é na nossa alimentação. Por exemplo, a ciência da nutrição hoje estuda os alimentos funcionais, que têm propriedades curativas, os seus princípios ativos. Ou seja, no alimento tem o remédio necessário para nós nos curarmos. As cores dos alimentos, cada pigmentação corresponde a um princípio ativo. Também a gente poderia analisar um pouquinho os macros e os micronutrientes. Os macros são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são as gorduras. Os micronutrientes são as vitaminas, os minerais, a água, as enzimas e os hormônios. Poderíamos também separar em cereais integrais, né? E que são os grãos que nascem em espigas. Por exemplo, arroz integral, trigo integral, o milho, a aveia, o centeio. E nós também temos as leguminosas, que são os grãos que vêm até nós através das vagens. São todos os tipos de feijões, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, a soja. E todos esses alimentos integrais, os grãos, são fantásticos na prevenção em evitar o câncer, principalmente sendo integrais. Os brancos são o contrário. Nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente, que ao brunir o arroz, ao tirar o germe e a casquinha do trigo, nós perdemos exatamente a nossa proteção que Deus deixou para evitarmos as doenças degenerativas. E aí tem aquela definição que eu mais gosto, na definição do caminho. Numa ponta do caminho está a saúde, na outra ponta está a doença. E essa pista, este caminho tem pista dupla. Você pode estar tanto se encaminhando para a saúde, mas o mesmo caminho pode te estar levando para a doença. E então quer dizer que tem retornos, muitos retornos. Esses dias eu me perdi ali na Marginal e entrei num lugar lá que eu não devia. Quando eu vi, eu estava na Bandeirantes. E o retorno é a 6 quilômetros. Mas esse caminho que nós estamos falando aqui, do caminho da saúde e da doença, ele tem retorno pelo menos a cada 100 metros ou menos. Então, toda hora, pelas suas atitudes, pela falta de exercício, pela alimentação antinatural, você pode fazer um retorno aí no seu caminho e está em direção à doença. Mas também o contrário é verdadeiro. A qualquer momento você pode parar, meditar, escolher, dizer, não, eu quero ir em direção à saúde. Outro fator interessante nessa definição do caminho é o fator velocidade e tempo. Você pode apressadamente estar correndo em direção à doença, mas o contrário também é verdadeiro. Você pode estar apressadamente correndo atrás da sua saúde, é o que eu espero que isso aconteça. Então o resumo dessa definição do caminho é da doença, dor e morte, para a saúde, alegria e vida longa, para todos vocês, meus queridos amigos. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o câncer. Vamos lá. O câncer são células modificadas que crescem desordenadas. E quais as causas? As causas são o nosso péssimo estilo de vida, principalmente em relação aos alimentos. Eu colocaria aqui os principais: as gorduras saturadas, as carnes, os 3 M's, né, que é a maionese, margarina e manteiga, o leite e seus derivados. Eu colocaria aqui também um dos piores alimentos, é os embutidos. Sabe o que é os embutidos, Alexandre? Embutidos é mortadela, linguiça, salsicha. Tudo que vem assim, né? Prensadinho ali. É a pior parte da carne, as pelancas, as coisas que não prestam ali, moído, misturado e soda cáustica para poder dissolver aquilo tudo. Aí fica aquela pasta cremosa lá que o pessoal gosta, né? O sabor pode ser bom, mas os resultados lá na frente. Além de ser a pior parte, ainda tem os produtos químicos, né? Então, nós podemos ver do outro lado, na outra ponta. Deixa eu falar ainda, os refinados e o açúcar, né? Também o açúcar branco? Açúcar refinado, todos os refinados.
arroz branco, né, macarrão branco, pizza branca, tudo que é branco e todos os refinados e o açúcar. Açúcar refinado é um dos maiores venenos que nós encontramos na prateleira. Agora, o que o câncer detesta de alimento e que se você comer bastante vai prevenir e evitar o câncer? Frutas, cereais integrais, hortaliças e sementes. Por quê? Porque nesses alimentos nós encontramos princípios ativos que Deus colocou ali exatamente com o objetivo de prevenir e evitar e combater o câncer, né? Então, aí está o grande segredo. E se a gente diz, mas por que não se fala tanto disso? Infelizmente, né? Eu não quero entrar aqui nas razões por que não se fala tanto disso, mas o que eu quero falar é o mais importante ao pensarmos nesse assunto, é que hoje existe mais de 10 mil pesquisas científicas comprovando que esses 4 tipos de alimentos são os que previnem, os que combatem, os que evitam o câncer. 10 mil é muita coisa, né? 10 mil. Só no livro do Dr. Sidney Federman tem 600 pesquisas científicas catalogadas, que ele estudou cada uma delas, trabalhou e colocou ali no seu livro. Interessante, né? Que até a Organização Mundial de Saúde está se preocupando. Ela emitiu 2 relatórios em relação à alimentação e o câncer. O primeiro foi em 1990 e o segundo foi em 2003, 13 anos depois, que foi preparado por 74 catedráticos e cientistas de 23 países, mostrando que realmente através da alimentação pode-se mudar tudo na vida. E são pequenos detalhes que precisa ser mudado e isso aí. Por exemplo, na Finlândia nós temos, fantástico, um país pequeno, um país nórdico, um país muito frio, tem 5 milhões de habitantes apenas, mas muitas viúvas. Então, os responsáveis pela saúde naquele país, que é um país de primeiro mundo, resolveram fazer um estudo para descobrir por quê. E eles descobriram que por causa do clima frio, eles consumiam muita manteiga, queijos, carnes, gorduras saturadas. Todas as fontes de gordura, muita gordura saturada. E então eles fizeram uma campanha, chamaram 300 médicos, explicaram o que eles descobriram, a causa, e aí chamaram a mídia, toda a mídia do país, as indústrias de alimentação, para que fornecesse alimentos sem gordura saturada, chamaram os supermercados para que não vendessem também alimentos com gordura saturada. E o que aconteceu? Uma mudança extraordinária naquele país. Aumentaram o consumo de cereais integrais. Pães 100% integrais eram vendidos no supermercado. Feijões, os legumes, as leguminosas, as verduras, as frutas de primeira, óleos vegetais. Pouco peixe, que é um país que consumia muita carne, muito peixe, diminuíram, fizeram lá uma tabelinha para quanto que é o ideal, né, o máximo. E enfatizaram muito a atividade física e a diminuição da ingestão de álcool e do cigarro. O que aconteceu? Em apenas 10 anos, de 1990 ao ano 2000, diminuiu 68% as doenças cardiovasculares, 75% se nós separarmos daí o infarto, diminuiu 44% o câncer e 71% o câncer do pulmão. Deixou de ser o país com a mais alta taxa de mortalidade no mundo por causa dessas doenças e se tornou um país normal. Agora vamos imaginar aqui um pouquinho no Brasil. 350 mil brasileiros morrem de doenças cardiovasculares. 120 mil brasileiros morrem de câncer. Já pensou se conseguíssemos mudar um pouquinho? Poderíamos evitar, se for nessa mesma proporção, de 350 mil de doenças cardiovasculares, nós poderíamos evitar 245 mil mortes. De 120 mil de câncer, nós poderíamos evitar pelo menos 53 mil mortes. Ou seja, sobraria, após esse período de prevenção, pessoas que não morreriam. Muita gente, né?
cairia para 105 mil mortes de doenças cardiovasculares e 67 mil mortes, abaixando o risco. E olha que palestra maravilhosa que você está ouvindo aí com o nosso querido pastor evangelista Enéas Simon Jr. Câncer, a doença que mais mata, como combatê-la, tratá-la e também curar essa doença, não é? O que mais nós temos aí então, pastor Enéas, continuando sobre o câncer? Isso, é o risco, né? A gente fala grupos de risco, quem tem mais risco, quem não tem. Tem até um grupo de pessoas que é risco zero, que seria o baixo risco. Tem o risco médio e o risco alto. Então, só para você ficar pensando um pouquinho nisso aí, essa questão do risco, se você come arroz integral com feijão, você já tem todos os nutrientes que você precisa de carboidratos e proteínas. Então você não precisa de carne, de ovo, de queijo, do que for. Não precisa. Arroz integral com feijão já é completo. Se você usa o arroz branco mais o feijão, aí você precisa completar com a proteína além do que você não comeu ali do arroz integral. Então você precisa ou de carne ou de castanhas, de nozes, de alguma outra, amendoim, alguma outra fonte de proteína para completar o tanto que você precisa de proteína. Se você come só coisas brancas, macarrão branco, arroz branco, batata, e não usa a proteína do feijão, come pouco feijão, ou só o caldinho do feijão, ou tem algum problema com o feijão, ele te faz mal, aí é complicado. Você vai precisar ter um acompanhamento de um nutricionista, de um médico dessa área, nutrólogo, para substituir a deficiência de proteínas nesse caso. Tá? Então, risco é isso que a gente está falando. O risco baixo previne todas as doenças. Prevenção de doenças crônicas, doenças infecciosas. Por quê? Porque com a alimentação de risco baixo, você vai ter o seu sistema imunológico muito forte. E ele fortalecido, sozinho, ele vence todas as doenças. Quem tem um risco baixo, médio, você vai precisar de estar sempre cuidando do seu sistema imunológico, porque ele vai tender a, algumas vezes, ficar baixo. Né? E aqueles que têm risco alto vão ter sempre problemas e num futuro de até 20 anos vão ter consequência doenças degenerativas, principalmente o câncer. Na Finlândia também, como a gente falou, eles fizeram uma campanha muito grande sobre a atividade física, os exercícios. Então eles descobriram que o exercício sem alimentação adequada continuava levando as pessoas a terem alto risco de doenças degenerativas e do câncer. Porque antes de 1990, eles já estavam fazendo a campanha pelo aumento da atividade física. Eles aumentaram e não adiantou nada. Então, só exercício físico não resolve o problema. Ele tem que vir junto com a alimentação natural, balanceada, alimentação completa, alimentação o mais natural possível. Mas quando eles já juntaram exercício e alimentação, chegaram a esses dados impressionantes que eu falei para vocês logo atrás. Baixou o risco. E o que aconteceu? Menos pessoas tiveram problemas, menos mortalidade. Eles também implantaram a dieta de Ornish, que é uma dieta de baixíssimo risco. E sabe o que aconteceu com a maioria das doenças? Caiu até 99% o risco e a mortalidade das doenças degenerativas, de algumas das doenças degenerativas, por causa dessa dieta de Ornish. E vamos ver então como é que é essa dieta de Ornish. Ele enfatiza os feijões, os legumes, frutas, verduras e cereais integrais. Desses tipos de alimentos você pode comer à vontade. E daria uma média de 70% de carboidratos de primeira qualidade, integrais,
20% de proteínas, de preferência vegetais, e apenas 10% de gordura, que é uma média muito legal, acima do que os nutricionistas recomendam. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 40% da alimentação das pessoas é de carboidratos. Na dieta de Ornish é 70%. De proteínas nos Estados Unidos, a média é 20% de proteínas. Na dieta de Ornish também, então aí não muda nada. Mas nas gorduras é que nós vemos a grande diferença. Na dieta de Ornish é 10% e na dieta média do americano é 40% de gorduras, e a maior parte delas sendo saturadas, frituras, lanches, fast foods e etc. Por isso que os Estados Unidos está se tornando o país de maior número de doentes e o maior potencial de mortalidade por causa dessas doenças causadas pela alimentação não natural. Então vamos lá. Quais seriam então os principais alimentos nocivos? Primeiro, as gorduras saturadas. Tá? Se você diminuir ou conseguir eliminar ou evitar o consumo das gorduras saturadas, você vai ter um resultado muito bom na sua saúde e vai diminuir o risco. Nas gorduras saturadas nós encontramos o ácido mirístico e o ácido palmítico. Eles aumentam o colesterol, aumentam o LDL e se encontram principalmente no leite, seus derivados, no queijo, em todos os cremes, nos 3 M's que a gente já falou, né? M's de mal, né? Margarina, maionese e manteiga, e nas carnes em geral. Então, eles chegaram à conclusão que é o seguinte: as gorduras sendo consumidas num período de 20 anos vão promover o câncer. Tá? Então, cuidado com as gorduras saturadas. Deixa eu falar um pouquinho sobre os nitritos. Os nitritos encontrados nas carnes, quando associados aos alimentos industrializados, que têm muitos conservantes, que têm as aminas, então eles vão se juntar formando a nitrosamina. Essa nitrosamina já foi comprovado em inúmeras, milhares mesmo, de pesquisas científicas, como sendo alimento para o câncer. Pior de tudo, os iniciadores do câncer. E falando mais um pouquinho da carne, além do que nós já falamos, quanto mais alimentos nitrosos tiver na sua alimentação, vai aumentar a produção da nitrosamina na flora intestinal. Aquela flora bacteriana intestinal vai produzir isso aí. Então, câncer na certa. Como combater, então? Evitar os alimentos proteína animal. Procure substituir por proteínas vegetais. Você está ganhando em qualidade. Você vai estar ganhando em saúde, mais natural para o seu corpo. E não vai ter os efeitos colaterais dos alimentos cárneos, que são inúmeros. Outro, o ácido fítico encontrado no arroz integral e no trigo integral, ele pode tirar as aminas dos conservantes, dos produtos industrializados. Ele gruda nessas aminas, esse ácido fítico que tem na casquinha do arroz integral e do trigo integral, e aí vai ser eliminado pelas fezes, transformando a sua alimentação numa alimentação de risco baixo. Outro, o buterato, isso, que tem nos alimentos integrais, eles ajudam na apoptose das células cancerígenas, ou seja, a morte dessas células cancerígenas. Então, esse buterato que é encontrado na casquinha do arroz integral e do trigo integral vai te ajudar a evitar e combater o câncer. Poderíamos a gente falar mais um monte de coisa, mas aí estariam